25 de março de 2026. E nós vamos, então, produzir o encontro de número 265. Mas antes, como sempre, silenciando a mente, colocando a imagem de Jesus que conhecemos. Olhemos Jesus. Você está vendo Jesus? Converse com Jesus. Mestre, como é bom estar contigo. Querido amigo, como é bom penetrar nos ensinamentos que deixaste. Embora ainda tenhamos dificuldades, mas estamos procurando seguir este caminho. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos, que nos amparam, que nos acolhem, que nos auxiliam, que nos inspiram. Muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado, Eurípides, por estar conosco. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Um aviso. Semana que vem, nós não estaremos aqui. Semana que vem nós temos aquele compromisso que vocês já sabem, e eu estarei me dirigindo ao hospital, porque foi a data que eles marcaram. Então não estarei aqui. Cabe ao nosso irmão Maxwell fazer o melhor trabalho possível, porque ele também será avaliado pelos amigos espirituais, como estão avaliando todos nós. Eu ainda há pouco conversava com Denise e falávamos mais ou menos a esse respeito. Todos nós estamos sendo avaliados. Por que nós estamos sendo avaliados? Mas não somos nós, não somos só nós, não. É toda a população. Eu vou falar só da população encarnada na Terra. Tá? É toda a população. Mas nós estamos com uma responsabilidade maior. Porque temos um conhecimento de por que estamos aqui. Temos um conhecimento de por que reencarnamos. Temos um conhecimento de por que moramos no Rio de Janeiro. Temos um conhecimento de por que aquele é meu irmão, aquele é meu pai, aquele é meu tio, aquele povo está do meu lado. Temos esse conhecimento. E esse conhecimento faz com que tenhamos maior responsabilidade com as nossas ações, com nossos atos, com nossos comportamentos. Eis a questão. Então, precisamos ter bastante atenção no que estamos realizando, no que estamos fazendo. Muita atenção mesmo. Ah, mas é só um pouquinho. Um pouquinho pode ser o caminho do inferno, entre aspas. O caminho do abismo. Um pouquinho. Como falava com Denise, tanto faz. Uma garrafa cheia de veneno ou uma gota, tudo é veneno. Ah, eu vou tomar a garrafa. Não precisa não, toma só a gota. Vai dar, o veneno vai pegar. Então, muitas vezes, como eu falava com Denise ainda há pouco, muitas vezes a gente escapole. Não, mas é só isso. É só isso. Pode te levar
para onde você não deseja. Ninguém está vendo, ninguém está vindo. Porque esse tempo que tu está perdendo com isso, você pode aproveitar com coisa muito melhor para você, alma, espírito. E muitas vezes a gente não pensa nisso. Vou numa festa, vou passear, fulano me chamou. Problema sério. Eu preciso me distrair um pouco. Vai, se distrai. Depois você vai ter uma distração grande. Tem vaga aí, não tem? Está cheio. O problema é sério. Nós estamos vivendo o ápice da transição planetária. Está terminando. Ela começou plenamente, como já falamos, 100 anos antes da codificação da doutrina espírita. Plenamente. Assim está na Gênesis. 100 anos antes. Digamos, 1757. Nós estamos em 2026. E segundo os amigos espirituais, inclusive Emmanuel, na década de 2060, o planeta Terra estará na regeneração plena. Falta pouco. Falta pouco. Menos de 40 anos. E está todo mundo alarmado com a guerra. Está todo mundo alarmado com isso tudo. Por quê? Nós já sabemos por que tudo isso está acontecendo. Não tem novidade nenhuma. Às vezes meu filho fala alguma coisa e digo, olha, não tem novidade nenhuma. Para mim, está tudo dentro do que precisa acontecer. Porque nós não fizemos nada para que acontecesse diferente. Não tem problema nenhum. É o sermão profético de Jesus, Mateus 24. Está lá. Se tivéssemos ouvido os grandes profetas da antiguidade, certamente estaríamos bem melhor. Porque ao longo de todo o planeta Terra, sempre teve espíritos reencarnados, encaminhados por Jesus para nos alertar a respeito do amanhã. Sempre, sempre, a todo momento, sempre teve enviados do Mestre, alertando, é isso, é aquilo outro, faz assim, de acordo com a época. Mas nós nos transviamos, como falávamos ainda há pouco, somos delinquentes do passado. Ninguém aqui é bonzinho. Todo mundo veio de situações de delinquências. Então, se nós queremos amanhã usufruirmos de mais paz, sossego, fraternidade, afeto, conquistemos agora esse caminho, porque falta pouco. E estamos sendo avaliados, repito. Não se engane. E quando desencarnarmos, teu caminho é ali, teu caminho é acolá. Não, você vai lá para a face oculta da lua, aguarda que eu vou te mandar para um lugar muito bom. Sabe que a face oculta da lua estão lá espíritos que desencarnaram aguardando para ver que mundo eles vão. Exílio. É exílio. E Bezerra já falou isso faz tempo, hein? Tanto é que para realizar uma reunião nas proximidades do planeta Terra, eles foram para a floresta amazônica e lá montaram uma tenda, a situação para fazerem uma reunião. Por quê? Na floresta amazônica. Porque lá as condições fluídicas são melhores do que aqui.
em Campo Grande, do que no Rio de Janeiro, do que na Europa. Os pensamentos, as vibrações. Então a espiritualidade deve montar lá para fazer uma reunião. A natureza lá é muito intensa, né? Por causa da floresta. Por quê? Por causa do meu pensamento, do pensamento de vocês, do pensamento de todos nós que estamos por aqui. Vibrações terríveis aí no ar. E se essas vibrações estão no ar, elas nos envolvem. E de acordo com o nosso comportamento, nós acabamos atraindo essas mesmas condições fluídicas e elas atuam em nós sem que nós percebamos, porque estamos na mesma frequência. Olha aí, problema sério, né? Aí o guia espiritual diz assim, esse ainda não aprendeu, olha só, problema sério, não entendeu? A coisa é séria. Por que está sempre acontecendo isso comigo? Eu não aguento mais, que coisa terrível, quanta dificuldade. Ué, você não sabe? É você mesmo que conquistou isso aí. Como mesmo? Pois é. As nossas conquistas é que estão ao nosso lado. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. As nossas próprias conquistas. O que você conquistar é o que vai estar do teu lado. É o que vai te atrapalhar, é o que vai te dificultar. É o que vai fazer com que tudo corra bem, com que tudo fique melhor. Nada é porque o outro fez. Tudo é porque nós fizemos. Muito bem. Hoje nós vamos cuidar desse capítulo. Vamos começar a cuidar desse capítulo. Análise à luz do século XXI. E isso fique bem gravado em nós. A análise é a luz do século XXI. Certo? Prestemos bem atenção nesse detalhe. Olha o que vamos ver. Odiar pai e mãe. Vou repetir. A análise é a luz do século XXI. Olha o que está no livro. Odiar pai e mãe. Estou me fazendo entender? Estou me fazendo entender? Muito bem. Abandonar pai e mãe e filhos. Esses são os títulos dos temas que nós vamos ver. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Isso aqui tem uma profundidade muito grande. À luz do século XXI. O que acontece? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus, você não veio trazer a paz, a divisão? Sim, meu filho, vim trazer a divisão. E aí? A paz é conquista individual. Começa por aí. Detalhe importante, né? A paz é conquista individual. Ninguém faz o outro ter paz. Pode colaborar, pode ajudar, mas fazer com que aconteça não. Da mesma forma é felicidade. Não, eu vou casar contigo porque eu vou te fazer feliz. Conversa. Você conversa para boi dormir, como se diz no ditado popular. Ninguém casa com alguém para fazer o outro feliz. Vou casar com a graça para fazer a graça feliz. Quem disse? Felicidade é conquista individual. Esse é o grande detalhe, né? A gente vê isso, inclusive isso na televisão, em novelas por aí afora, quer dizer, ensinando que não presta, tudo que não presta. Problema sério, né?
Até porque ainda tem um detalhe. Qual é o detalhe? A felicidade não é deste mundo. E agora? E agora? Como é que você vai casar com a graça para fazê-la feliz se a felicidade não é deste mundo? Tudo fazendo entender à luz do século XXI. Então vamos em frente. E o primeiro tema... O que está acontecendo aqui? E o primeiro tema nosso é esse aí. Odiar pai e mãe. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos ver o que diz. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ok? Eu vou ler o segundo. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras grafadas pelo apóstolo Lucas e Mateus. Mas, para que fiquemos um pouco mais esclarecidos a respeito, vamos ver o seguinte. Bíblia do Almeida, que é a mais conhecida por aí, revista e atualizada. Ok? Vamos ver o que diz. Cada versículo. Vamos ver. Grandes multidões acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece, veja, ele trocou o odiar por aborrecer. Ele trocou o verbo. O Almeida, dizendo atualizar. Ok? Veja que aí já mostra para nós que algo realmente não tem o tom do odiar como conhecemos no momento do planeta Terra. Ok? Vamos em frente aqui um tantinho. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus certamente chamava a atenção do povo daquela época para que seguissem as notícias que ele trazia, porque ele veio como um enviado de Deus. Faço-me entender? Eu e o Pai somos um, disse ele. Ele veio para trazer os melhores caminhos a seguir, para que nós pudéssemos realmente, para que nós possamos realmente encontrar a paz, a felicidade. Ele não estava dizendo para que nós desprezássemos as condições que estávamos vivendo, o que estamos vivendo, desprezássemos a mulher, a mãe, o filho. Não é isto. Não é bem isto. E para que nós movimentássemos a nossa compreensão para
coisas mais altas, mais elevadas, mas não que viéssemos a desprezar as condições que estávamos vivendo ou que estamos vivendo. Não é isso. O entendimento é mais profundo. Isto aqui você precisa seguir. Você precisa entender isto aqui mais do que entender a teus filhos, a tua mãe, a teu irmão, ou a tudo isso. Porque todos esses estão no teu nível. Eu estou em um nível muito mais superior. E a minha mensagem, a mensagem que eu trago para vocês, é que vocês precisam atingir para irem adiante, se evoluírem e conquistarem realmente a paz e a felicidade. Mas todos esses que convivem contigo são instrumentos para você conseguir essa conquista. Estou me fazendo entender? Então, é preciso que nós penetremos no âmago do que Jesus dissera. É preciso entender que o vocabulário daquela época era um vocabulário muito restrito, como ainda é hoje. As palavras eram muito poucas. E o uso que elas tinham não é o mesmo que a gente quer empregar hoje. É diferente, porque elas poderiam ser usadas de várias maneiras. De repente, o verbo odiar, lá na linguagem daquela época, significava muitas coisas, e não o odiar que nós empregamos hoje. Em qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é tomar a sua cruz? O que é tomar a sua cruz? Seria o aceitar o desafio, as situações difíceis com coragem e resignação. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e a resignação fala que é a cruz que nós devemos carregar, cumprimento dos deveres. É isso. Bem-aventurados os aflitos. É isso. Qualquer que não tomar a sua cruz é o teu planejamento reencarnatório. Isso. Considerando o momento que estamos vivendo. É o teu planejamento reencarnatório. É você entender por que está reencarnado. É você entender aquilo que te cerca, as dificuldades que você está atravessando, os problemas que você tem a resolver. E resignadamente, como já vimos, cumprir os deveres e procurar resolver tudo da melhor forma possível. Porque no teu planejamento reencarnatório, no meu planejamento reencarnatório, não cuida de materialidade. O nosso planejamento reencarnatório cuida apenas da evolução moral, como diz o Evangelho. Aí é que está o grande detalhe e o grande caminho que a gente às vezes procura em outros lugares. Disforme. Nós alteramos os nossos compromissos pela indisciplina que ainda temos. Adultério, adúltera, raça adúltera. Faltamos com respeito a nós mesmos. Faltamos com respeito aos amigos espirituais que nos ajudaram no processo reencarnatório. Eis a questão.
A qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tome a sua cruz, realize o que você precisa realizar da melhor forma possível, resignadamente, entendendo o momento que você está atravessando. E você estará seguindo Jesus. E você se tornará um discípulo dele. Ainda um discípulo bem rudimentar, mas se tornará. Porque é a condição que nós ainda nos encontramos. Passar pelos problemas sem reclamar. É isso aí. Resignadamente. Isso é o que está ali. A tua cruz é o teu planejamento reencarnatório. E nós já estudamos e já vimos como ele é feito. Veja bem. Veja bem. Assumimos compromisso. Fizemos um fato do Espírito. Fizemos um fato das nossas necessidades nessa existência. E aí? E aí? Agora vamos tratar tudo de qualquer maneira? Não quero isso, não quero aquilo, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não presta, e daí? E daí? Não, isso eu não quero nem saber. E daí? Você está, nesse momento, envolvido por aquilo que você criou. Então resolva. Então assuma. Seja responsável. Mostre que você é uma alma responsável e está tentando solucionar os problemas que te cercam. Sejam eles pastores, não importa. E aí você poderá ser considerado discípulo de Jesus. Eu estou me esforçando. Muitas vezes eu não consigo. Muitas vezes me faltam energias, mas eu estou me esforçando. O relaxamento leva ao caos. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Entenderam? Entenderam? Prestem atenção. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Deu para perceber que é nesse momento que você está construindo o fato do Espírito? Deu para entender? Você está construindo o fato do Espírito. Se assenta primeiro para calcular a despesa. Será que eu consigo resolver isto? Será que eu consigo resolver isto? Será que eu tenho meios para resolver isto? Faço-me entender. No teu processo reencarnatório, é assim que acontece. Aconteceu conosco isso aqui. Verificar se tem os meios para concluir. E com um detalhe importante, com a ajuda dos amigos espirituais, com a ajuda do guia espiritual. Isso aí não. Não coloque isso. Não, tira isso do teu fato dessa existência, porque você ainda não tem esse sentimento suficiente para que isso aí você resolva. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Entenderam? Sim. Sim. Porque se você se compromete em resolver alguma coisa, mas você não tem a capacidade de fazê-lo, você não vai concluir. A obra vai ficar pela metade.
Então, isso significa dizer que de repente você reencarnou e começa a fazer escolhas além daquelas que você tem capacidade para resolver depois de reencarnado, ao invés de se manter concentrado na tua memória existencial. Vocês estão prestando atenção como o processo reencarnatório é importante na análise disso tudo? Porque aqui, para não suceder que tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Claro, você não conseguiu concluir, fez o alicerce, mas você não tem capacidade para fazer o restante. Por que você escolheu isto? As escolhas que nós fazemos após o reencarne, ela é importante. E você tem que saber por que você está fazendo a escolha. Ela tem que estar dentro das tuas possibilidades de solução. Ah, eu vou construir uma usina nuclear. Aí eu faço o alicerce, mas eu não entendo nada de usina nuclear. Como é que eu vou construir? Faço me entender? Eu vou montar um avião. Aí eu começo a fazer o desenho do avião. Mas eu não tenho condição. Não tenho conhecimento suficiente para fazer um avião montado. Como é que eu vou fazer um avião? Então, tudo que nós vamos fazer tem que estar dentro da nossa possibilidade. Ah, eu vou comprar uma fazenda. Sim, você quer comprar uma fazenda. Mas você não tem dinheiro, como é que você vai comprar a fazenda? Melhor não pensar em comprar a fazenda. Recua. Resolva. Primeiro que você tem que resolver. Mantenha a ligação com o mestre, que o amigo espiritual vai te ajudar na tua memória existencial. E você vai saber o que fazer de melhor. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. É isso que acontece. Aí é que está o processo. Vejam como o conhecimento do processo reencarnatório, nos seus detalhes maiores que nós conhecemos, nos favorecem ao entendimento do que Jesus dissera. Àquela época, nós estamos vivendo no século XXI. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Você vai realizar alguma coisa? Pense no que poderá necessitar isto que você vai realizar. Imagine o que virá contrário àquilo que você deseja, se você não tiver a capacidade suficiente para as soluções devidas. Então, é melhor somente realizarmos aquilo que estiver dentro das nossas condições. E parar de imaginar coisas indevidas. Parar de imaginar aquilo que não é bom para o teu processo reencarnatório, para a tua evolução espiritual. Eu moro numa casa, mas eu quero comprar uma outra para ter rendimento. Você não está morando já numa casa? Está coberto? Está tudo bom? Tu esquece a outra. Emprega o dinheiro, se é que você tem, de uma maneira mais satisfatória e útil para você mesmo e para aqueles que te cercam. Me façam entender? Estou me fazendo entender? Viver a vida com simplicidade, né? Porque quem tem simplicidade não tem muita ganância. Indo para combater o rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000.
Você vai realizar alguma coisa? Pensa bem o que você vai realizar. Pensa nos prós e nos contras. Vê se você tem capacidade de realização realmente daquilo. Peça a Jesus força, orientação. Peça ao amigo espiritual a orientação necessária para ver se realmente aquilo que você vai fazer é o melhor. Se está bem, se é conveniente, ele vai te ajudar. Independente dos comportamentos que você tenha, você receberá ajuda. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E aí, entenderam? Entenderam? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Esteja sempre com Jesus, diante daquilo que se apresenta, o que você precisa resolver. Peça ao Pai, ao Mestre, que a ajuda espiritual possa acontecer, para que você não tenha maiores dificuldades diante daquilo que você deseja resolver. Melhor não fazer, melhor fazer. Você receberá a ajuda espiritual necessária. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso é meu. A minha casa é minha. Meu carro é meu. A minha televisão é minha. Tudo que está aqui é meu. Estou me fazendo entender? Desapego. Desapego às coisas materiais. Como é que você vai ser discípulo de Jesus apegado às coisas materiais? Você vai ser discípulo do exílio. Tem vaga aí, não tem? Tem. Está cheio. Assim, pois, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele falava para o povo daquela época, que eram realmente bem materialistas, como ainda somos por aqui, apegados às coisas materiais. Deixo de fazer alguma coisa que pode melhorar a minha moralidade para ir à festa, para ir ao passeio. Eu sou ignorante demais. Roberto, tem uma passagem no Evangelho que nos ajuda muito a fazer essa renúncia. Nos orienta de maneira clara e espiritual como fazer essa renúncia. Ele fala assim: o reino de Deus é comparável a um homem que comprou uma terra e descobriu que nessa terra tem todas as riquezas que ele precisa. Aí ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela terra. Isso é, esse reino está em nós, essa felicidade está em nós. Quando você encontra esse reino em você abdica de tudo e doa tudo que você tem para você viver na intimidade dessa felicidade. Por isso que é fácil de você de abdicar, porque não está fora o reino, está dentro. Aí você renuncia com naturalidade. Não tem nenhum sacrifício.
Você fala, caramba, eu procurando a felicidade lá fora e eu encontrei a terra, que é minha riqueza pessoal. Entendeu? Ajuda você a ter essa renúncia das coisas que não interessam mais. Até porque você não sabe que vai morrer daqui a pouco. Para que você quer tanta coisa material? Tu não vai levar nada? Daqui a pouco... Não tem o ímã. Você não vai morrer daqui a pouco? Não tem como, sabe? É de uma tremenda ignorância querer assabacar as matérias que existem por aí, que estão aqui, são existentes para a nossa evolução moral. Você utilizá-la como ferramenta para a evolução moral. Não. O que está acontecendo ultimamente, né? Tantos feminicídios, né? Minha mulher, você é minha mulher. Então você não vai poder transar com o outro. Tem que ser. Aí mata. É uma infelicidade, sabe? Veja quanta ignorância. Observem. O infeliz, você não está vendo que aquele que estava do teu lado ontem morreu? Olha lá dentro do caixão. Você também vai acontecer uma coisa contigo. Um homem que tentou agredir a mulher por ciúme do neto. Pois é. Porque o menino era pegado com a avó e por ciúme existe. queria agredir a mulher por causa disso. Então, assim pois, aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E Jesus falava realmente aos fatos materiais, às coisas materiais. Renuncia. Não se apegue. Isso não é teu. Simplesmente está emprestado para que você faça bom uso. Se você acha que é teu, você está completamente enganado. O caixão só vai no teu corpo. Isso aí não vai junto comigo, não. O caixão não tem gaveta. Não tem. Nem escaninho, não tem nada. Problema sério, né? Você viu quanta ignorância ainda reina, né, entre o homem. Um pecado. Né? A gente vê na televisão as notícias, reportagens, o cara cantando, tem 10 carros, aqui 10 carros na garagem. Não, chamando não sei o quê. Infeliz, você vai morrer daqui a pouco, pode morrer agora. Pode morrer agora. Também tem os que pensam que são Lucas, de ferro, né? 14, 25, 33. Tem os que pensam que são de ferro, machuca o outro e não se lembra que ele também sente. Né? Quando você machuca o outro, você já está machucada. Sim, eu estou falando machucar assim, igual agride, né? Igual fizeram com a pobre Quando você agride o outro, quando você agride o outro, você já se agrediu. Sim. E o pior é que você vai agredir o outro, mas a agressão que você constituiu em você é moral. Então é pior do que o soco que você deu no outro. Faço-me entender? Sim. Você se agrediu moralmente. Você se desrespeitou. É pior do que o soco que você deu no outro. Problema sério, né? Mas as pessoas não raciocinam, não fazem esse discernimento. Por quê? Porque elas estão muito apegadas justamente à materialidade. E o maior antagonista da materialidade é o espiritismo, como nos falou o Agostinho, que eu li aqui. Não tem como. Roberto, só explica uma coisa para mim. Essa palavra que a espiritualidade usa, de usufrutuário, você pode usufruir daqueles benefícios materiais. Você está usufruindo, mas você não é apegado a ele. Então, quando você toma a decisão de usufruir de um passeio, de ir para a natureza, de ir tomar um banho de mar, mas você não é viciado naquilo, você está usufruindo, mas não é apegado àquilo, isso não tem um sentido mais saudável do que você ficar viciado na praia e abdicar de uma coisa maior porque você é viciado naquilo.
Sim. Então você usufrui, mas você não é apegado. Não. Aí está sendo convidado para você fazer. Você teve aquela oportunidade, você. Não, aí você está sendo convidado para fazer um trabalho moral, aí você marcou para ir para a praia. Você, não, o mais importante é o meu trabalho moral. Perfeitamente. Aí você faz a melhor escolha. Mas não é que você vai usufruir depois da oportunidade, toma um banho de mar. Porque faz bem água saudável. Descarrega tudo. A partir do momento que você não dispensou o melhor que é o lado espiritual. Sabe escolher. Tem um amigo nosso que estava fazendo churrasco em casa e chamaram ele para ir para dar um passe numa pessoa. Ele falou assim, ó, eu não estava escalado para dar o passe. Eu estou escalado hoje para ficar com a minha família. Amanhã, se eu for escalado para o passe e minha família chamar para o churrasco, eu não vou para o churrasco. Eu vou aplicar o passe. Então você tem que obedecer uma regra moral de comprometimento com o seu planejamento reencarnatório. Se esse planejamento, você fere o seu planejamento reencarnatório para as coisas materiais, você está trazendo um grande prejuízo moral para você, porque o teu compromisso é primeiro moral. Agora, você não pode deixar de usufruir dos benefícios que a Terra proporciona para você, porque, por exemplo, a natureza, abraçar uma árvore, você tomar um banho de mar, faz bem para você. Certo. Agora, você não pode ser viciado e não abrir mão daquilo. Independendo do momento, caso haja urgência, aí é outro detalhe. Caso haja urgência, né, eu estou aqui, mas tem urgência ali, então eu não tenho que ir lá. O médico, por exemplo, ele está lá no churrasco dele, aí o paciente dele está no hospital agonizando. Ele sai dali para atender o paciente. Sim. É isso. É isso. A urgência. Ih, me chamaram, tá urgente. Não vou sair daqui porque o compromisso dele é com aquele. É isso que a gente tem que ter o senso, o bom senso, de fazer as melhores escolhas. Entendeu? Mas não criticar aquele que usufrui. Criticar aquele que é apegado. Por isso é sempre importante você, no fato de aparecer 2 momentos, você refletir e procurar ajuda espiritual. Isso aí. Qual o melhor devo fazer agora, espiritualmente? Isso aí. Perfeito. Muito bem. Odiar pai e mãe. Vamos então seguir aqui. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual que instintivamente repelimos o seu sentido literal sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Então é preciso analisar bem, como vimos aquele texto inicial, não é? Atribuído a Jesus. Por que aquelas palavras estão ali? Como já falei, a linguagem da época era muito restrita, certo? E, obviamente, estamos no século XXI, a gente não vai achar que Jesus odiava o pai e a mãe, que mandava odiar o filho, mandava odiar a mãe, não é nada disso. Ele estava tentando mostrar que o nosso maior dever é com o Evangelho. Não é que a gente vá deixar abandonar pai, abandonar mãe, abandonar filho, odiar, não é isto. Porque se você estiver ligada no Evangelho, evidentemente que você vai fazer o melhor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. Ainda tem esse detalhe. Perceberam o que eu quero dizer? Então você se liga em Jesus, e se você está ligado em Jesus, você vai fazer muito melhor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, por quem quer que seja. Não importa quem. Perceberam a conexão de Jesus? Se você odiar, não é bem assim. Ele solicita que nós possamos segui-lo. Porque em seguindo os seus ensinamentos, nós vamos fazer muito melhor
pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela avó, pelo tio, pela tia, por aqueles que nos servem, seja ele quem for. Ele falava dessa forma porque era dessa forma que aquele povo ia entender. Perfeitamente. Também tem esse detalhe. É isso mesmo. Aquela época tinha que ser assim. Como foi antes da época de Moisés, olho por olho, dente por dente. Tinha que ser assim. Não tinha outra maneira. O que ele está dizendo nesse parágrafo aí, que a gente se prende à letra, para dizer que é muito estranho Jesus pedir uma coisa dessa. Se a gente ficar preso na letra, nem olhar a moral do ensinamento, a gente não vai achar estranho. Estranho porque a gente fica perto. Eu outro dia estava ouvindo alguma coisa, falei em Moisés, me lembrei disso aqui, quero falar. Aí alguém estava dizendo que a primeira psicografia foi a de Moisés. Moisés não psicografou nada. A escrita foi escrita direta. Né? E essa pessoa estava dizendo a primeira psicografia foi a psicografia de Moisés. Olha, vê como é que há o problema das pessoas querendo demonstrar conhecimento, mas sem estudar realmente o que aconteceu, falando besteiras. Moisés não psicografou nada. Psicografia é através de um médium que escreve. E os ensinamentos que Moisés recebeu foi escrita direta. Quer dizer, havia ali, ou até mesmo o próprio Moisés, que forneceu as condições políticas necessárias para que tal viesse a acontecer. Mas esse é outro papo, isso é outra coisa. Estamos aqui com certas palavras, aliás, muito raras atribuídas a Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual, que instintivamente repelimos o seu sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. É o que estávamos falando. As palavras não dizem realmente a realidade. Elas mostram um caminho que você precisa de seguir. Não é odiar, muito pelo contrário. Siga-me, que você poderá fazer muito mais por todas essas outras pessoas que estou dizendo para você. Maria, eu botei assim para mim: priorizar o dever moral e espiritual. Então tem a prioridade ao invés do pai, da mãe, da família, né? Perfeitamente. Escritas depois de sua morte, isso aqui me causa uma certa dúvida, porque tem alguns escritores, eu já vi isso algumas vezes, que dizem que Mateus escreveu enquanto Jesus estava por aqui. Dizem, eu não sei, não posso afirmar que foi, certo? Mas que a maior parte diz isso, que é escrita depois de sua morte. Mas já alguns dizem que Mateus escreveu enquanto Jesus estava materializado entre nós. E quer dizer, quando ele falou, Mateus escreveu. Eu não sei se é verdade ou não. Visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, não sei. É de se supor que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável o sentido primitivo, ao passar de uma língua para outra, pode ter sofrido alguma alteração. E é verdade. Veja, daquela época para hoje, o que já sofreu de alteração passando de língua em língua é problemático, né? Veja que o Almeida, atualizando a Bíblia, né, ele preferiu trocar o odiar por aborrecer. É bem mais suave, né? Bem mais suave. Como quem diz, não, Jesus não mandou odiar ninguém. E não é verdade que não mandou. Bastaria que um erro fosse cometido uma vez para que os copiadores o repetissem. E é verdade. Né? Porque aquele que fosse copiar o que aquele havia feito, já iria também propagar o mesmo erro. Como
acontecem frequentemente com relação aos fatos históricos, e é verdade, né? E é verdade. São as fofocas que existem por aí, mostram muito isso. Ah, fulano assim. Aí você vai e conta para o outro, você já conta a tua maneira, com a tua versão, a tua palavra. É um problema sério, né? Não é assim que acontece? Se for maldoso, inventa mais. Você fofoca muito, Graça? Não gosto. Eu não gosto de fofoca. Se for maldoso, nem inventa mais um pouco. Ah, ainda bota mais uma pimenta. Sim, é verdade. Ainda bota mais um. Não, mas fulano assim. Não, mas olha, isso assim, enquanto acrescenta mais um pouquinho. Aí aquele já vai contar para o outro, já conta também. Problema sério, né? Então, tudo isso aconteceu. Não é? Veja, há mais de 2000 anos. Isso foi sendo traduzido, um passando para o outro passando para o outro. Tanto é que eu não vou na casa de ninguém. Eu não vou na casa de ninguém, fico lá no meu cantinho fazendo as minhas coisas. Eu só venho aqui, vou para médico, vou fazer compra, mas eu não sou de ir em casa de vizinho nenhum. Não, aqui na casa do vizinho não tem problema algum. Não, mas não gosto. Sim, mas não tem problema eu acho nenhum. que eu incomodo a pessoa e também não gosto de ninguém por minha casa. Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas eu não gosto, não. Aí vai na casa de tudo quanto é vizinho, ela me falou. Vou lá também, vou lá. O problema do vizinho é o problema dele. Sim, mas eu não gosto. Olha, fofoca. Eu gosto muito de ficar dentro da minha casa. Muito. Gosto muito da minha casa. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. O Evangelho está esclarecendo, isso é por palavra do Evangelho. Você não vai atribuir que Jesus mandava odiar alguém, não é bem isso. Não é? Será, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Não, é isso mesmo. Deve-se-ia, primeiro, saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa, é o que falava inicialmente. De repente, o odiar àquela época era uma palavra suave, de carinho, não sei. Outro significado. Não sei. Em outro sentido. Não tem a mesma conotação que hoje odiar. Né? Eu odeio isso aqui, detesto, né? Não gosto de jeito nenhum. Não é isso. Então o Evangelho está nos mostrando, né, que não é bem daquela forma que precisamos avaliar a mensagem do Mestre, escrita pelos apóstolos. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Você não pode odiar a tua vida. Primeiro, que a vida é o todo. Okay? A vida é o todo. É o maior dom que Deus nos dá. Na verdade, desculpa, na verdade está dizendo aí o seguinte, é que você deve gostar menos da vida material e gostar mais da vida espiritual. Simplesmente isso. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Ou seja, Gostar menos. você está apegado à vida neste mundo, como ele está dizendo, a vida material. Né? E se você se apega a essa materialidade, você passa para a espiritualidade
Alô? Tem vaga aí? Tá, chega. E pode não ser essa daqui. Pode ser aquele outro que está lá mais distante. Mundo primitivo. Pode ser um mundo primitivo. E no mundo primitivo já viu como é que acontece, né? Vai ter que morar na caverna, comer mamute cru. Usar pedra para fazer fogo. Ancestral do elefante, né? Usar pedra para abrir fogo. Pois ainda tem que fazer, sim, né? Bater lá, pedra com pedra, até o fogo acontecer. Mas isso é muito depois. No mundo primitivo não tinha nada de fogo, não. Não. Era tudo estava ali. É certo que ela exprime a ideia que lhe atribuímos. Vamos em frente aqui. A língua hebraica não era rica, é o que falamos. E continha muitas palavras com várias significações, era o que falamos. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa as frases da criação e que também servia para expressar simultaneamente um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Porque lá falava, o mundo foi feito em tantos dias. Esses dias deveriam ser séculos. Séculos, milênios. Milênios. Como a Terra. A Terra a gente sabe que tem milênios que ela foi criada. Milênios. Não se tem a noção exata de quanto tempo foi criado o planeta Terra. Já tomou remédio? O remédio. A minha enfermeira esqueceu. Ela está concentrada. Estou sim. É porque falta 10 minutos ainda. Deixa eu tomar aqui. Boa. Esse remédio é do coração. Eu sentia um tremelique aqui assim, de vez em quando, não sempre. Aí o médico receitou isso aí. Como é que ele receitou isso aí? O tremelique parou de acontecer. O sinal está funcionando. Precisava da química, essa química aí, não tem jeito. Não? Muito bem, paramos aonde ali? Tal também a palavra com que se designava um camelo e um carro. Lembra disso? Porque os carros eram feitos de pelos de camelo. Esta é a razão de haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado e ter conhecimento para analisar o que nos manda o Evangelho, o que nos traduzem, né, os versículos grafados pelos apóstolos daquilo que disse Jesus. A análise tem que ser uma análise profunda e com conhecimento da atualidade, para que você possa usar no momento que você está vivendo, no momento da tua existência, da existência que está sendo vivenciada. Imagina se nós vamos analisar aqui o que Jesus dissera, né, e agir no momento que estamos vivendo daquela forma que se interpretaria aquela data em que Jesus falara. Não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. A mínima condição. E se você quiser saber um pouquinho mais, é só
ver o capítulo 16 do item 2. Esclarece um pouco mais a esse respeito. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos, pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Perceberam? O que significa isso? O que significa isso? É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos, pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Eu vou fazer uma pergunta. Como vocês acham que essa interpretação acontece no Brasil? Um detalhe: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Fácil de entender? Levar-se em consideração os costumes e caráter dos povos, pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Caráter dos povos. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Aonde vocês acham que as melhores interpretações podem vir a acontecer? Um detalhe: a codificação nasceu na França, só que ela foi trazida para o Brasil. Aonde vocês acham que está sendo melhor interpretado o Evangelho? No Brasil. Não quer dizer com isso que em outro lugar não esteja interpretando bem também. Mas, em considerando o caráter dos povos, nós estamos no Brasil, significa dizer que aqui nós devemos ter a melhor interpretação. É necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos. Qual é o costume do povo brasileiro? O povo brasileiro gosta de guerra? Não. Faço-me entender. Você se acha legal ter nascido no Brasil? Ou você gostaria de ter nascido em outro lugar? Quem gostaria de ter nascido em outro lugar? Não, é satisfeito de ter nascido no Brasil. Mas você, eu, todos nós nascemos no Brasil? Porque aqui estão as coisas que nós precisamos para a nossa evolução, pelo momento espiritual que já atingimos. Faço-me entender? Mas Quaresma, e esse povo que está roubando, que está corrompendo, que está matando? Pois é, mas eles estão em primeiro momento, porque aqui é a pátria da educação. Então eles estão recebendo os primeiros momentos educativos. Parece que não, né? Mas estão. Com certeza estão. Ele aqui está corrompendo demais, né? Está roubando demais. Lá no exílio, ele vai roubar menos. Ele está começando a aprender. Ele não entende que isso não deve ser feito. É a ignorância ainda espiritual. É a ignorância. Quando um ser comete maldades e faz coisas dessa ordem, é porque a ignorância ainda reina nesse ser. Ele é rebelde, ele não tem vontade de aprender, também tem isto.
Então ele está no Brasil, porque o Brasil é a pátria educadora. Ele não conhece a lei do retorno, né? É a pátria Porque- educadora. Ele não conhece nada. Ele só conhece que tem que fazer a besteira. Ele é rebelde. É um espírito que ainda está apegado demais, preso a uma ignorância muito grande. E ele, ao invés de se desprender, ele mais fica nisto. Ele é cativo disto, aprisionado à sua ignorância. Por isso eles estão aqui. E por isso que nós vimos que muitos retornaram do exílio que tinham ido e voltaram para a terra para uma avaliação final. Dei a mensagem a vocês, inclusive de Bezerra, que fala sobre isso. E quem fala é Bezerra, não é o Roberto Quaresma. Então vejam, é necessário, aliás, levar-se em consideração os costumes e o caráter dos povos pela influência que exercem sobre o gênero particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. Observaram os detalhes? Aqui nós temos essa condição de dar um sentido mais verdadeiro, porque conhecemos a doutrina espírita e porque é a pátria do Evangelho. É responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Nós não estamos aqui por acaso. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Em uma pode ser uma injúria ou uma blasfêmia, e em outra pode ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que surgira. Odiar para nós é amar. Odiar para nós é amor. Odiar para nós é afeição. Estou me fazendo entender? Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para ser exata, deve empregar, às vezes, não termos correspondentes, mas outros, equivalentes ou perifrases. Então, nós não vamos traduzir o termo odiar como odiar. Não tem como. O próprio Evangelho nos ensinou a fazer desta forma. Para isso, repito, nós somos o coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha a nossa responsabilidade. Você está percebendo a nossa responsabilidade? Você está percebendo a responsabilidade que nós temos conosco mesmos? O quanto nós seremos cobrados pela nossa consciência se começarmos a chutar a pedra? Percebe isso? Uma coisa muito séria. E olha, não tem muito tempo. É bom parar de chutar a pedra, porque falta menos de 40 anos. 34 Evidentemente, eu não vou viver esse tempo até lá. 34 anos. Oi? 34 anos. Tá certo. 34 anos passa rapidinho. Passa Eu rapidinho. também não vou estar mais aqui. Oi? Eu também não vou estar mais aqui. É? Com certeza Como é não. o nome daquele cara da antiguidade que dizem que ele viveu não sei quantos anos? Matusalém, né? Matusalém. Quem sabe você não será uma Matusalém? Não com essa bola toda, não. Também, tu já imaginou, né? O corpo não aguenta. Se já com a idade que a gente tem, já tem uma dificuldade enorme, né? É joelho, é dor aqui, dor ali, é doença aqui, dor... Olha... E que não ia estar.
dê mais 10, tá bom Não sei o que está demais. acontecendo. Já falou. Mas está acontecendo alguma coisa aqui. Eu acho que é uma contagem da filha. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Bem, era tudo o que estávamos falando. O próprio Evangelho nos alertando a respeito. E o que tem de especial ele? Eu disse que o próprio Evangelho nos alertando a respeito. O que tem de especial aí? O que vocês conseguem ver? Eu já vi. Vocês estão vendo? Não. Você não está vendo? Você não está vendo nada de especial aí? É o próprio Evangelho que nos fala a respeito de Jesus. E para trocar o termo odiar, não assumir com a conotação que se tem. Você já percebeu? Não entendeu? Conseguiu, Rose? Conseguiu penetrar? Não. Ninguém penetrou? Afastar da atualidade que nós estamos agora, o que foi dito lá, o odiar no começo, e não botar ele agora. Não, não é bem isso, não. Ninguém conseguiu pegar? Pois bem. Quem coordenou a codificação da doutrina espírita? Jesus, o Espírito de verdade. Pronto, aí está. Então, tudo que está aqui também foi passado por Jesus. Foi ele o coordenador da codificação. Faço-me entender? Ele regeu toda a codificação. Tudo passa por ele, né? A codificação é do Mestre, é de Jesus, é o Espírito de verdade. Alguns falam Espírito da verdade, não é isso? Da não pode ser trocado, de é de, não é da. Da é outra coisa, de é de. O Espírito de verdade. Então, o próprio Mestre regeu a codificação, fez a regência da codificação, mostrando que realmente não podemos assumir aquele termo. Eu não falei isso. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não disse eu para odiar. Não é como vocês estão querendo interpretar. Coloquem. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna. O termo odiar da sua acepção moderna. Percebeu? Porque o odiar naquela altura tinha outra conotação, tinha outro sentido. Percebeu, Graça? Sim. Percebeu, Rose? A Rose tem estado muito calada, você não tem notado isso? De vez em quando a gente desperta ela, né? Quando a gente vai, ela fala pra caramba, né? Tem vezes que ela fala muito, até briga comigo pra gente falar. Entenderam? Então, é isso que aí está. Alguém quer dizer alguma coisa? Vamos falar. Digam algo. Então, O que vocês acham? assim, quando você traz Jesus para a sua intimidade e sabe da autoridade de Jesus como governador espiritual do tabuleiro, guia e modelo, tudo que é atribuído ao que ele falou, tudo que se atribui ao que ele falou, se você não tem essa intimidade com Cristo, tudo que atribui o que ele falou, você entende que aquilo não foi falado por Jesus, porque você tem essa intimidade com Cristo através do seu entendimento da grandeza espiritual do governador do planeta. Não poderia ter falado uma coisa dessa. Então você não pode dizer que Jesus falou isso, porque ele não poderia, pela moral dele,
É claro. É óbvio. Se ele conduz tudo ao amor, jamais poderia. Agora, Denise, Ingrid, vocês que falaram sobre esse capítulo do Evangelho Estranho e Moral, digam alguma coisa. Começamos só. Isso aqui é só o início, vem mais. Vem mais e com mais profundidade ainda. Isso é só o início. Né? Ainda tem que falar dos mortos aqui, cuidado dos mortos. Não, sério. A minha dúvida era justamente essa palavra, odiar pai e mãe. Eu não entendi por que Jesus, no caso, no Evangelho, falava sobre isso. Aí você entra no Evangelho e vê que ele próprio que fez a coordenação da doutrina espírita, da codificação, né? Preciso afastar o termo odiar da sua acepção. Isso passou por um crivo dele, porque a codificação é dele. Ele que coordenou tudo isso. Até porque antigamente não tinha tantas palavras para perfeitamente, poder fazer como diz aqui, perfeitamente. E observem, ele coordenou tudo isso e trouxe espíritos elevadíssimos para fazer a codificação. Já falei de Luís, que veio de Júpiter. Imagina? Sim. Imagina? Quer dizer, ele procurou almas capazes realmente de traduzir o que ele desejava. O Agostinho. Joana. O próprio Eurípides, né? Não, Eurípides. Não, Eurípides é outra coisa. Eurípides é depois. Joana de Ângeles. Joana participou da codificação. Emanuel participou da codificação.